Eu acredito, acho que não só eu, né? Eu acho que é meio que um entendimento comum que o sistema produtivo, a maneira como tem sido produzido e a lógica de mercado da produção agrícola tradicional, ela já está em crise. A agricultura não dá lucro, a agricultura não paga as contas, né? O agricultor que consegue ganhar algum dinheiro, ele é subsidiado pelo Estado, ele não usa o próprio recurso, né? Então ele já, essa lógica de ser viável ou não economicamente, o próprio modelo do agronegócio que já está estabelecido já não é tão seguramente viável economicamente. Então isso é o primeiro ponto que a gente tem que tratar, assim. Quando a gente fala de plantio monocultura ser viável economicamente, e será que a agrofloresta é? Na realidade, qualquer sistema produtivo tem inúmeros riscos, e hoje com mudança climática, com variação de preço no mercado, os riscos são cada vez maiores. Só que quando a gente faz a monocultura, o risco é ainda maior, porque a gente só tem um produto, então a gente depende totalmente dele. Então, se tiver uma baixa de mercado, você vai à falência. Se der uma praga, você vai à falência. Se aumentou o preço do fertilizante, você vai à falência. Se dá pau numa máquina sua, você vai à falência. Entendeu? Agora, se você tem uma diversidade de produção, você tem é a mesma coisa, cara, eu tenho 100 mil reais de dinheiro físico na minha mão, de recurso. É o meu dinheiro, meu budget de vida. Como é que eu vou gastar esse dinheiro? Eu boto tudo no mercado imobiliário, ou eu invisto num negócio, ou eu, tipo, sei lá, compro alguns equipamentos e deixo na minha casa. Tipo, como é que eu vou investir meu dinheiro? Eu tenho que diversificar meu investimento, né? Eu não vou colocar num banco só, eu não vou colocar num fundo só. Eu tenho que diversificar. E é a mesma lógica da agrofloresta, entendeu? A questão da biodiversidade dentro da agrofloresta, da complexidade. A gente começou a criar um projeto agroflorestal que está quase virando um monstro em termos de quantidade de espécies. A gente começa a ficar assustado com a quantidade de espécies. Todos os modelos que a gente tem visto para fora são 2, 3 espécies. O modelo que a gente criou aqui tem mais de 20, né? Como a gente consegue ver essa questão econômica da quantitativa e da complexidade operacional de um sistema como esse. A gente está misturando frutas de Mata Atlântica, cerrado, frutas do sombra, de sol, mais laranja, mais café, né? Essa linha de viabilidade operacional com quantitativo é razoável? Porque assim, ó, você perguntou até que ponto, né, qual que é o trade-off, o balanço, custo-benefício de complexidade de um lado, um sistema complexo, e um sistema monocultural. Qual que é a linha do meio que ele fica viável economicamente, tecnicamente, que você consegue manejar e cuidar, né? E a primeira coisa, se você quer lidar com complexidade no sistema produtivo, ele tem que ser bem planejado. Muito bem planejado, você tem que pensar em tudo, tem que sistematizar muito bem. E segundo, uma das coisas que a gente considera no nosso desenho é a divisão e o espaçamento, o arranjo dos componentes de acordo com seus nichos funcionais e não de acordo com as espécies. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui que essa é a linha de árvores, a primeira linha aqui é a linha de árvores, certo? E aí, eu não vou falar espécie nenhuma. Como é que vai ser o arranjo dela? A cada 2,5 metros vai ter florestal, fruta de meio sol, fruta de sol, fruta de meia sombra e uma florestal. Florestal, fruta 1, fruta 2, fruta 3, florestal. Simples assim. Então, eu não estou falando de espécie, estou falando de nicho, estou falando de um agrupamento de espécies. Aí, dentro de uma florestal, eu posso escolher uma espécie só, para simplificar o meu desenho, porque eu estou achando que está muito complexo. Ou então, se está muito fácil, eu posso escolher 10 espécies e ir alternando elas no meu desenho, entendeu? Então, na verdade, você lida com a complexidade dessa maneira. Tem toda uma resiliência ambiental também. Isso é uma das estratégias para lidar com a complexidade. E aí fica muito mais fácil de você planejar o seu sistema e de você implantar ele, entendeu? Então você fala, cara, eu tenho aqui uma caixa de espécies que são as florestais. Eu vou distribuir as minhas mudas de florestais primeiro. Eu sei que elas são a cada 10 metros. Eu coloco uma muda de florestal aqui, pulo 3, coloco mais uma de florestal, pulo 3, coloco mais uma de florestal. Aí se a florestal é baru, é xixá, é colubrina, enfim, ou é só baru, aí você que vai definir.
a sua aquisição de propágulos que vai definir, o seu mercado que vai definir, entendeu? Então assim você já consegue lidar muito melhor com essa complexidade. Eu acho que, primeiramente, quando a gente fala em mais de um sistema, né, um sistema complexo, o que a gente está fazendo aqui são como se fossem várias monoculturas sobrepostas. Então a gente tem uma complexidade, mas a gente está tendo várias produções. Então traz todo o benefício que a Paula falou, toda a resiliência de mercado, toda a resiliência econômica, obviamente, porque a gente tem mais produtos. Então você fica menos dependente ou menos preso a uma crise ambiental, a uma mudança climática, a uma seca prolongada. Você tem uma série de produtos acontecendo e uma série de produtos com uma série de espécies que dependem de forma diferente do clima. E um microsistema criado que se protege. Então você tem um sistema muito mais resiliente. Daí seria melhor você fazer uma agrofloresta menos complexa? Talvez sim, se você não tivesse suficiente mão de obra disponível. Talvez sim, se você já tivesse um mercado definido. Mas com essa agrofloresta mais complexa, que a gente está chamando, né, que a gente trouxe essas frutas, que ela está desenhada para isso, na disposição das linhas, no entendimento da copa das árvores, no manejo da poda, de como que a luz vai trabalhar dentro do sistema, a umidade vai trabalhar, ela já tá concebida para ser resiliente. Agora a gente tem que olhar para a agregação de valor. Para a gente trazer essa história da agrofloresta para agregar valor, para produzir com diversidade, com quantidade, mas com agregação de valor também. Você diz agregação de valor, significa processar ou significa só produzir? Porque hoje as frutas, se a gente pensar, as frutas não são nem de valor agregado. As frutas hoje não são nem extrativistas, né? São frutas de fundos de quintal, sim, com potencial econômico estudado, mas não no mercado, não aproveitado ainda. Então como é que essa agregação de valor vocês veem? Como é que, né, a gente balanceia esse custo da agroindústria ou a facilidade de você vender uma fruta in natura? Pergunta básica. Faça uma coisa, mas faça bem feita. É isso que a gente tem escutado, entendeu? Quando a gente escuta, quando a gente fala, a gente está fazendo café com laranja, com uvaia, com pitanga, com coisa, aí todo mundo, a gente tem ouvido muito, não, vocês são loucos, né? É mais fácil, faça uma coisa bem feita. Eu não acredito no teu projeto porque você não está focando em um produto. Tudo bem. Em volume, gente, vocês têm um foco. Primeiro, é uma mudança de concepção. Esse sistema ele não é complexo se você partir do ponto de vista onde cada espécie pertence a um nicho. Então você tem alguns nichos de espécie organizados, que te dão uma variabilidade muito maior de poder trabalhar daí a diversidade de produtos. Elas se conversam. Elas se conversam dentro do seu espaço específico. Então vou mostrar de novo o desenho. Dentro do seu manejo, dentro da sua adubação. Então. Essa árvore é a florestal. Ela está a 10 metros uma da outra e a cada 5 metros na linha. Certo? Isso. A linha espaçada 5 metros e a cada 10 metros. A cada 10 metros ela ocorre na linha e tem uma linha de café no meio. Essa árvore florestal ela pode ser qualquer uma, desde que ela obedeça a alguns critérios que nós trabalhamos dentro desse projeto específico. Então não é uma alta diversidade que cria uma complexidade maligna. Que você não consegue planejar e entender, sabe? E você está fazendo uma coisa muito bem feita. Você está fazendo uma coisa, a La Ferme está fazendo uma coisa muito bem feita, que é uma agrofloresta bem feita. Vocês estão fazendo café e vocês têm volume suficiente de café por hectare em cada módulo, suficiente para ganho de mercado, para agregação de valor, de uma forma agroflorestal. Fazer só café sem ao menos uma espécie de serviço, uma meia sombra, você não está fazendo o café bem feito. Você está fazendo muito provavelmente café commodity ou um café que deixa de agregar uma série de valores e não está cuidando do seu maior patrimônio, do seu maior bem, que é o solo.
Se você quer fazer café bem feito, você faz café em agrofloresta. Se você quer fazer agrofloresta bem feita, você complexifica ela um pouco mais E inclui outras espécies. e inclui outras espécies. Assim você garante resiliência de mercado, resiliência econômica, né? E resiliência ambiental. Acho que o mercado hoje está aberto, ou existe essa tendência de consumo de produtos agroflorestais. Totalmente. Então, aí essa é outra coisa. Isso é uma coisa que nós da estamos agregação criando. de valor. Você tem duas oportunidades de agregar valor. A primeira delas é no beneficiamento, claro, no processamento, na agroindústria. Então, geleia, compota, produto liofilizado, tudo isso é fundamental. A segunda oportunidade é no storytelling. Porque se a gente tem uma vantagem hoje, é a comunicação. A gente mostra para as pessoas o que a gente está Transparência. fazendo. A gente faz um vídeo, a gente bota na internet, entendeu? Então a gente consegue se comunicar e contar a história. Então, gente, se a gente fizer um time-lapse daqui, se a gente contar toda a história do plantio, a dificuldade que foi, qual que é a lógica, por que isso existe, quais são as espécies, e mostrar isso para o consumidor, as pessoas estão ávidas para consumir isso. Estão ávidas, mas não existe esse produto no mercado. Mesmo porque existe hoje orgânico, né? A gente tem produtos orgânicos e produtos fair trade, uma série de selos. Certificações. Essas certificações dizem pouquíssima coisa. Tem muitos orgânicos que podem ser tão prejudicarem tanto o sistema quanto qualquer monocultura, porque eles geralmente são monocultura, quase sempre, provavelmente sempre, mas pode ter alguma exceção, e não estão em agrofloresta. Esse é um selo que não existe ainda, mas que a gente não precisa burocratizar, a gente não precisa criar um selo, a gente não precisa criar uma certificação. A gente tem a transparência, a gente tem a possibilidade de fazer uma coisa, uma agrofloresta muito bem feita, em módulo, mostrar de onde vem o seu produto, mostrar que não simplesmente você não usa insumo químico, que não apenas ele é orgânico e está compreendido dentro de todas as regras lá da agricultura orgânica, mas que também ele obedece uma série de outros critérios que nem ainda estão definidos e que mantém não só o seu solo, o microclima, a sua propriedade muito mais resiliente, mas como cria produtos muito melhores. A gente tem sistemas agroflorestais hoje desenvolvidos, consolidados e viáveis, médios. Nós temos um prêmio, ganho agora, o prêmio Novo Agro, ganhou por um sistema agroflorestal que nós desenhamos e implantamos do café, que é o café prêmio dos Santander, Contos. né? E esse café em Monte Sião, esse café ganhou um prêmio em primeiro lugar no Brasil como método viável de produção, como sistema produtivo, como sistema agroflorestal viável economicamente, com uma modelagem financeira robusta e que foi testado, foi um prêmio do Santander, junto com a USP. Então teve agrônomos, teve pesquisadores que foram visitar o sistema, teve pessoas da sistematização e teve o banco fazendo toda a análise financeira, se os preços considerados, os valores eram robustos o suficientes, eram conservadores, se de fato eles conversavam com a realidade. E já está produzindo, a gente já tem bananas em gás, está formado, o café já está todo implantado e é um sistema completamente viável. Tem vários outros sistemas consolidados, tem sistemas menos complexos, mais complexos. Nós temos unidades hoje implantadas em Juruti, na Amazônia. Tem uma série de agroflorestas que são viáveis economicamente.